Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre Bootcamp. Vale a pena fazer um Bootcamp de análise de dados? Vocês têm ido perguntar lá no meu Instagram e eu resolvi fazer um vídeo para responder todos de uma vez. E claro, eu vou falar de acordo com a minha experiência com Bootcamp. Este ano, em fevereiro, eu participei de um Bootcamp muito intenso, promovido pela empresa. E nós ficamos várias semanas ali falando sobre análise de dados, Machine Learning, inteligência artificial, Python, Power BI, SQL e todo esse conhecimento aí foi para nivelar todo mundo que tinha uma capacidade analítica da empresa. Então quem não tinha um conhecimento excelente em SQL, eles forçaram até subir o nível dessa pessoa, o de Python e Power BI, visualização de dados também, para aí sim ir para o próximo passo que seria a inteligência artificial, machine learning e outras coisas com Python também. E pensando em tudo isso e pensando no conceito também, a gente pode concluir que um bootcamp é um processo de imersão para você aprender uma tecnologia ou um conceito que pode abranger várias tecnologias. E neste caso, como nós estamos falando de análise de dados, foi uma imersão em ferramentas e conceitos para análise de dados. Mas se um bootcamp ensina basicamente conceitos, ferramentas e faz uma imersão, a gente precisa fazer um bootcamp? Ou é possível a gente simplesmente fazer treinamentos que nos levem para o mesmo caminho? E é esse o ponto principal onde divergem as opiniões. Por quê? Na minha época, como que funcionava fazer um treinamento? Eu ia para a Impacta, e a Impacta era um prédio todo só de cursos livres no final de semana. Então a gente tinha uma turma lá que ficava de manhã, acho que das 9 até as 6 horas da tarde, estudando, por exemplo, SQL. E era basicamente uma imersão que a gente fazia. Por quê? A gente tinha aquela base sólida de conhecimento e começava a aplicar em projetos que simulavam a vida real, por exemplo, de um analista de dados já naquela época. Assim que eu concluí o treinamento, eu já consegui passar em uma entrevista para trabalhar como Database Marketing, que eram aquelas pessoas que ficavam basicamente fazendo extrações dos bancos de dados, pegando essas informações e enviando para os tomadores de decisões ou os estatísticos, que antes era um pouco mais separado. Tinha essa pessoa que extraía e tinha o estatístico que pegava essas bases de dados e faziam lá as contas deles lá. Então, era um processo que funcionava também. Porém, lá de 2010 até acho que 2017, funcionou bem presencial. E a partir disso, a gente foi ficando cada vez mais ensino online, ensino à distância. E aí eu vejo que ficou tudo muito afastado de novo e as pessoas não conseguiam se concentrar. E não conseguem ainda não. Se você for ver um curso online, a porcentagem de pessoas que terminam o curso online é aproximadamente 5%, ou seja, é um número muito baixo. E lá naquela época, lá em 2010, 2000 bolinha, quando eu estudava, a gente ia para o treinamento e ficava lá concentrado. E claro, a gente não tinha bons celulares nessa época também. Eu acredito que isso contribuía muito também, porque a gente ficava imerso falando só de SQL o dia todo. E hoje em dia já é um pouco mais diferente, você já tem distrações. Se você está na sua casa, facilmente você dá um pause e vai lá procrastinar, olhar o Instagram, o Facebook. E tudo isso contribui de uma forma negativa. Por quê? Basicamente, claro que isso é a minha opinião, os alunos não conseguem se concentrar, não conseguem ter disciplina para estudar pelo menos 1 hora por dia. E naquela época, como que eu fazia? Eu ia estudar o dia todo, num sábado ou num domingo, porque no domingo era metade do preço. Então eu preferia estudar no domingo para pagar metade, porque eu era estudante. E durante a semana eu pegava aquelas 8 horas de conhecimento lá, que era das 9 até as 6, menos 1 hora de almoço, e eu ficava estudando em casa. Eu conseguia estudar na minha casa depois do horário da faculdade, ainda à noite. Então eu chegava em casa e ficava fazendo meus selects lá. E aí chegava na outra semana, eu já tinha mais conteúdo. Então chegava no final do treinamento, que era aproximadamente 40 horas, eu já tinha estudado pelo menos o dobro disso. O problema é que os tempos mudaram, novas tecnologias surgiram e coisas que facilitam a vida, por exemplo, o ensino à distância, não conseguem fazer as pessoas se concentrarem. E aí é onde a gente pode divergir de opinião. Por exemplo, se você não tem disciplina de estudar 1 hora por dia alguma tecnologia ou algum conceito, talvez o Bootcamp vá resolver o seu problema, porque você vai ser obrigado a chegar lá, começar a estudar 9 horas,
ficar até às 6 horas da tarde, alguns dias por semana, ter que interagir com outras pessoas, e aí essa interação forçar você a ficar concentrado ali, porque você vai estar trabalhando em grupo. E aí eu super concordo que um bootcamp funciona. Porém, eu acredito que um bootcamp é algo muito caro. E eu acredito também que você conseguiria pegar esse conceito do bootcamp, falar o que eu preciso aprender para ser um analista de dados. Ah, eu preciso dominar uma planilha, preciso dominar um SQL, um Power BI e um plus seria um Python. No Brasil seria um Python. Fora o pessoal já fala que o Python já é uma obrigação ali, mas isso seria uma outra discussão. No mercado brasileiro, essas três ferramentas, Excel, SQL, Power BI, é o suficiente para ser um analista de dados. Então imagine que você fosse fazer uma imersão nessas três ferramentas, ou em pelo menos SQL e Power BI, tendo em vista que você já tem uma base de Excel que seria ali um mínimo ali para quem quer trabalhar com análise de dados. E o que você precisaria fazer é criar um planejamento, saber quantas horas você estudaria por dia, quantas horas tem o treinamento, e com esse planejamento você teria que seguir uma rotina. Eu sempre indico que precisa estudar pelo menos 1 hora por dia. Mas é difícil falar para as pessoas estudarem 1 hora por dia. Então fala assim, ó, estuda 1 por dia e pelo menos 5 horas por semana. E mesmo assim, é muito difícil das pessoas seguirem. As pessoas que conseguem ter essa disciplina e essa visão de planejamento vão economizar muito mais grana. Porém, um lado negativo de você fazer esses estudos online é que você não tem o mesmo network. Por exemplo, naquela época que eu fazia treinamentos lá na Impacta em 2010, 11 até 17, eu conversava com muitas pessoas e eu tenho amigos que estão espalhados por aí em todo lugar do mundo até hoje em dia, que foram muitos cursos. E foi legal que a gente estudava SQL lá e a gente foi fazendo SQL 1, 2, 3... Aí chegou um ponto que a nossa turminha falou assim, pô, vamos continuar estudando análise de dados. E aí a gente foi para K-Solution e a gente fez Reporting Service, Integration Service e Analysis Service. Fizemos juntos lá também, né? Então, ou seja, a gente foi ganhando a rede de apoio, depois a gente acabou trabalhando juntos em alguns momentos, em algumas empresas, algo assim muito aleatório assim mesmo, né? E esse network valeu muito, é algo que o ensino à distância não nos permite hoje em dia, né? Então, o network do Bootcamp é algo super positivo e eu super apoio o que tem que acontecer. Mas o Bootcamp é algo intenso, tem o custo elevado e você consegue economizar se você tiver planejamento e disciplina para estudar sozinho na sua casa. Agora, uma coisa que vocês podem ou não concordar comigo é que um lado negativo do Bootcamp, se você está fazendo algo presencial e tem muitas pessoas ali e o nível dessas pessoas é muito diferente, ou seja, tem pessoas que com conhecimento muito raso e outras pessoas com conhecimento mais avançado, você sempre vai aprender na velocidade da pessoa que tem o conhecimento mais raso. Isso aí é teoria dos gargalos, ou seja, você pode ter muitas máquinas na sua linha de produção, mas essa linha de produção, ela sempre vai trabalhar na velocidade ou na capacidade máxima de acordo com a máquina que tiver menor capacidade ou menor velocidade. E isso acontece no ensino que tem grupo de pessoas. E em um ensino online, você vai na sua velocidade. Você não sente que você está atrapalhando outras pessoas. Por exemplo, uma dessas pessoas no bootcamp que eu participei em fevereiro, me chamou e falou que ele estava com vergonha de pedir ajuda porque o conhecimento dele era muito básico em Python. E aí ele pediu para eu dar umas aulas particulares para ele. Eu falei, pô, que aulas particulares, né? Que é isso? Vamos fazer no horário de trabalho. A gente marca aí 1 horinha por dia até você ir acompanhando aí. Daí o que eu fiz? Eu fiz basicamente para deixar a pessoa alinhada ao que estava sendo ensinado, né? Então a gente tinha, por exemplo, 3 dias na semana, que tinha semana que eram 3, tinha semana que eram 4, tinha semana que eram 2 dias de bootcamp por dia. Então, nos dias livres a gente pegava para estudar junto e eu fui passando para ele, né? Então, quando você está em grupo e você tem muita diferença, isso pode ser um problema também, porque a pessoa pode se sentir incomodada de estar fazendo todo mundo ficar no ritmo dela, e a pessoa que tem um ritmo mais avançado, ela pode se sentir incomodado também
de não estar sendo beneficiado porque tem que ir na velocidade da pessoa que sabe menos. E no curso online, onde as aulas são gravadas, não, você vai na sua velocidade. E aí quando você não entende, você volta a aula e faz de novo. E aí quando você não entende, você pergunta para o professor, né? E é assim que funciona. Resumindo tudo, para mim o Bootcamp funciona, mas depende do caso. Você já está bem já? Você já tem um conhecimento prévio do que você vai fazer um Bootcamp? Ou você vai chegar lá sem saber nada? E as outras pessoas, elas já conhecem ou elas vão estar no mesmo nível que você? Veja que o importante é todo mundo estar no mesmo nível inicial para que elas consigam progredir de uma forma igual e que nesse caso ninguém seja lembrado da teoria dos gargalos. Então aqui ninguém quer ser um gargalo. O que é interessante você fazer? Pergunte tudo que for pertinente, pessoal, para você não se sentir desconfortável e nem deixar outras pessoas desconfortáveis, porque todo mundo está pagando igual ali. Então, basicamente, para resumir, eu diria que Bootcamp funciona, é excelente, você faz uma imersão, você se concentra, aprende tudo de uma forma muito intensa. Pontos negativos, custo e diferença de nível entre os participantes. E essa foi a minha sincera opinião sobre Bootcamp, de acordo com a minha experiência em treinamentos online, treinamentos presenciais, universidades, pós-graduação, e aí uma vida inteira estudando, já desde 2005, estudando sem parar nessa área de análise de dados. Beleza, pessoal? Deixa seu comentário do que você acha desse meu ponto de vista. Se inscreva aqui no canal, dá um curtir aí para colaborar com o tio aqui e me segue lá no Instagram, que eu sempre tô dando uns pitacos por lá também. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau!